Câncer. Vamos ver o que o tarot está trazendo para você nos próximos dias? Para quem tem Sol, Ascendente, Lua, Vênus em Câncer. Para quem está lidando com algum canceriano. Ou tem câncer forte no mapa. É importante dar uma olhada lá nos signos que você tem forte no mapa. Esses sim vão sempre direcionar suas mensagens. Lembrando que são leituras gerais, são leituras atemporais, tá? Pegue somente aquilo que você entende que está combinando com você nesse momento. Caso não, libera para o universo, é isso mesmo, vamos lá, segue adiante. São também, né, atemporais, que quando eu falo de atemporal, o que eu estou querendo dizer? Eu estou falando que a temporalidade é que essa mensagem, ela vai, né, fazer sentido para você, ou melhor, ela não tem uma validade. No momento que você chegar aqui, que você entender que essa leitura conversa com você, é essa energia que, né, você deve levar em consideração. Eu sou Elma Brito, Elma Vitória Brito, do canal Elma Tarot, tá? Eu tenho as outras redes sociais que vocês também podem seguir. E vamos aproveitar que a gente está aqui. Se puder, se você entender que sua energia combina com a minha, deixa um like na leitura, tá bom? E se inscreve no canal. Vamos lá. Qual a energia que está conversando com os cancerianos agora nesses próximos dias? 9 de paus. Uau. 8 de copas. 3 de paus. Do que a gente está falando aqui? São muitas cartas. Espera aí, só um pouquinho. O que a gente está falando? O louco. Eu tô sentindo que câncer aqui tá com um receio. Aqui tem algum receio, né? De alguma situação que envolve um reinício. Envolve, sabe, eu tenho um planejamento. Câncer fez um plano aqui, né, sobre alguma situação na vida dele, que pode ser uma transição de carreira, que pode ser uma mudança de ambiente, pode ter sido até mesmo uma viagem que ele decidiu fazer. Só que eu tô vendo um receio, tô sentindo um certo desconforto, porque ou eu virei as costas para alguma situação, eu saí de algum ambiente, de algum lugar, né? Porque eu entendi que isso era melhor para mim, né? Eu planejei essa saída, eu planejei esse movimento, né? E eu tô com receio. Aqui pode ser até mesmo um empreendedor, né? Alguém que está tentando empreender em alguma área, ou fez uma mudança mesmo, uma mudança, um movimento, mudou de setor no trabalho, fez alguma mudança, e aqui está dizendo que mesmo que eu tenha planejado isso, que seja alguma coisa que eu queria, eu estou vendo que câncer está com um certo receio, né? E aqui, sinceramente, o que eu sinto é muito, olha, natural. Natural que um movimento faça com que eu me sinta desconfortável, tá? É muito natural que isso aconteça. Deixa eu clarificar esse 8 de copas para eu entender se esse movimento. Aqui, como se eu tivesse ficado cansado de algum lugar. Ah, eu tô farta disso aqui, eu vou sair. Eu não me sinto visto, valorizado, e aí eu resolvo, né, fazer um movimento. 8 de copas, clarifica para mim. 7 de copas. Só que aqui tem uma coisa, tá? Deixa eu só. 3 de paus. Aqui me fala que foi no ambiente de trabalho, né? Olha lá. E eu digo mesmo que foi mudança, né? Eu tenho um carro no fundo do deck. Aqui foi no ambiente de trabalho, né? Eu me senti desconfortável com alguma situação e eu resolvi mudar o meu posicionamento e ir para um outro lugar, né? E aí aqui tá falando, olha, ok, movimentos são movimentos,
Só que, veja só, aqui tem uma coisa que fala assim, Câncer, você sair desse lugar, você tomar essa decisão, eu não acredito que Câncer tenha visto as coisas de um ângulo real, tá? Aqui, se você está preocupado nesse momento, se a decisão que você tomou foi a melhor, aqui está dizendo que, olha, eu acho que você não olhou as coisas de um jeito com calma, né? Primeiro, aqui me mostra uma decisão tomada de uma forma impulsiva. Mas ok. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui, quando eu tenho um 4 de copas, clarificando aqui o seu movimento, a sua saída, aqui está me dizendo o seguinte, Câncer. Esse tipo de problema que você enfrentou nesse lugar, com essas pessoas aqui, você enfrentará em qualquer outro ambiente que você for. O convite aqui do tarô, com esse julgamento, é dizer assim, essa situação ela vai voltar a existir se não houver uma mudança de postura da sua parte. Um entendimento sobre por que eu chego nesse lugar. Por que eu vou numa trajetória, às vezes está tudo bem, e chega um determinado momento que as coisas voltam. E eu acabo voltando para o mesmo lugar, voltando para o mesmo nível de insatisfação ou me desentendendo com as pessoas ao meu redor. Aqui tem sobre isso. Aqui está dizendo, olha, às vezes você está focando, que é o 7 de copas, você está focando no que não é tão importante. E deixando de olhar para aquilo, e esse 4 de copas está dizendo isso, deixando de olhar para aquilo que realmente interessa. Sempre que o ciclo se repete na nossa vida, a gente tem que procurar saber, e aqui é sobre trabalho mesmo, a gente tem que procurar ver o quanto de nós está envolvido naquela situação. Que é muito comum, Capricórnio, ou para Capricórnio não, perdão, né? Enfim, pode ser até que alguém tenha alguma coisa com Capricórnio aí, mas o que acontece aqui? É muito comum, Câncer, a gente olhar para o externo. Quando a gente se envolve numa situação, né, desconfortável, muitas vezes a gente olha para o externo e fala assim, ó, mas como assim, né? Isso aqui é um problema. De novo isso está acontecendo na minha vida. Como assim? Então aí a gente começa a colocar e apontar para as pessoas e fica buscando os culpados, né? Estou buscando o culpado, quero que aquela pessoa resolva o meu problema. Aqui não tá bom porque fulano não fez o que eu queria, né? E aí, aqui tem um convite do tarô para você olhar para essa questão num outro olhar. Eu sinto sim que há essa ansiedade, eu sinto sim que há essa preocupação, mas eu tô vendo aqui que o seu movimento não foi ruim, foi impulsivo. Você fez o movimento achando que ia ter um resultado, mas na verdade, veja bem. Só que tem uma coisa que reforça aqui dentro. Essas situações continuam se repetindo, ou seja, esse mesmo processo de você chegar nesse lugar e querer ou sair dessa empresa, ou mudar de setor, ou ter aquele, né, problema com determinado colega de trabalho, sempre vai repetir a partir do momento que você não cuide o que acontece com você. Então fala assim, Câncer, se o ciclo está repetindo, se as coisas estão vindo novamente dessa forma, qual é a sua contribuição nessa história? Porque aqui está me falando muito claramente com 7 de copas, com 4 de copas e com esse julgamento, que são situações que vão voltar a acontecer. Se você não olhar para elas de um jeito maduro. O que mais? Olha, que o diabo, a estrela. Mas foi tão certeiro aqui que chega. Nossa. Ter ambientes desafiadores no trabalho é normal. Principalmente porque no trabalho é onde eu lido com o ego. E aqui tá falando, olha,
O que aconteceu com esse ambiente de trabalho foram questões de ego. E aqui está falando que está na hora de você olhar isso por uma outra perspectiva, né? O que acontece, o que aconteceu ou o que acontece no ambiente que está te deixando insatisfeito? Às vezes aqui, para câncer, eu só quero que as coisas sejam da forma que eu quero. Eu viro as costas porque, não estou fazendo como eu quero, então para mim não me serve. Mas a gente precisa entender que os ambientes colaborativos são ambientes que eu não tenho que lidar com o que é importante para o coletivo, e não necessariamente as minhas vontades. Entendeu? Aqui tu posso estar falando de uma família também. Às vezes aqui eu não posso estar sempre com a razão, eu preciso ser razoável. E aqui está dizendo que muitas vezes eu entro nesse espaço, nesse lugar, nessa briga, nessa, nesses embates, porque eu quero ter razão, câncer. Então, assim, será que sempre eu preciso ter razão? Será que aqui não é um momento ou um convite para você tentar olhar essas coisas numa outra perspectiva? Porque no final eu vejo sempre que câncer perde quando ele tenta forçar, né? Quando ele tenta, não entende o coletivo, ele quer colocar as coisas como se fosse. Porque aqui está dizendo que essa intransigência da sua parte não vai te levar a lugar nenhum. Muito pelo contrário, só vai levar para discussão, só vai levar para problemas, só vai levar para embates. Valete de espadas. Esse julgamento aqui tá falando mais o quê? Fala para mim, por favor, Tarô. O que eu tô falando com esse julgamento? Nossa, pelo onde aqui? 5 de espadas. A situação retorna da mesma forma em novos ambientes. Eu acabo voltando para esse mesmo lugar. E aqui tá dizendo, olha, 5 de espadas é um negócio interessante. Porque é a luta que não tem vencedor. Eu sempre vou acabar me desgastando, me aborrecendo e discutindo pelos mesmos problemas, pelas mesmas questões. Ok. Quais são os aspectos que precisam ser vistos por câncer para que ele consiga resolver essa situação? Para o diabo, valete de paus. Para a estrela, 7 de paus. Para o valete de espadas, vamos lá. Deixa eu só tirar as cartas aqui. Valete de paus, 7 de paus, 6 de espadas, 4 de copas, 4 de paus. Aqui fala o seguinte, câncer. Aqui ele pede para você abandonar uma postura muito defensiva que você costuma imprimir no ambiente. Aqui tem um ambiente, uma forma de, tá vendo? Defensiva de se posicionar nos ambientes. E aqui não estou falando só para o meio de trabalho, não, tá? Estou falando para a vida mesmo. Aqui muitas vezes câncer fica o tempo todo ou esperando o pior ou tentando ter razão. E aqui está falando, olha, as coisas mudam quando você tem posturas menos defensivas, mas não que você vá perder sua essência, mas assim, tem pessoas que gostam, tem cancerianos que estão se conectando com essa leitura, que tem uma coisa do ser do contra sempre.
tem uma coisa de estar o tempo todo achando que o outro tá prejudicando, tá sempre criticando, aqui tem uma coisa de estar sempre na defensiva, sempre se posicionando contra. E aqui eu estou falando de um coletivo. Muitas vezes o posicionamento de câncer, ele é um posicionamento que ele é interpretado pelo coletivo de forma negativa. Ah, mas eu tenho razão. Não é sobre você ter razão. Muitas vezes a gente imprime sim uma mudança no ambiente quando a gente resolve colaborar com a coletividade, mas não tendo necessariamente que concordar com ela. É tornar os ambientes mais fluidos, menos resistentes. Porque toda vida que se perceber, qualquer tipo de liderança, que percebe que ali eu tenho um colaborador, uma pessoa ou um elo que é resistente, né, às ideias, às mudanças, ele sempre vai ser visto como algo problemático. E a primeira coisa que vai acontecer ali é ele ser isolado. Então aqui eu estou falando isso com um olhar, né, corporativo, com um olhar de alguém que, né, muitas vezes participa ou participou dos processos decisórios. Então, isso é uma coisa que a gente observa quanto liderança. A gente olha para uma pessoa e vê que aquela pessoa é resistente a qualquer ideia que a gente traz. Ela é uma pessoa que é difícil de conviver, e eu digo isso porque eu também já fui assim, né, muitas vezes. Aquilo ali, eu acabo isolando aquilo. Porque a gente entende que tudo que se aproximar daquele elo, ele vai também apresentar problemas. Então, às vezes, o canceriano que eu estou me conectando aqui, ele é visto como um, um elo difícil, problemático. E aqui está dizendo, olha, em vez de você se posicionar sempre, né, contra, em vez de você estar o tempo todo buscando ali um atrito para fazer a sua verdade prevalecer, ou simplesmente para fazer você ter sempre razão, aqui está falando, vamos ter uma postura um pouco mais, sabe? Abandona a ideia de sempre ter razão e estar na defensiva, e abandone a ideia de que, né, você de que a ideia dos outros não tem validade. Então, muitas vezes a gente descarta também, né? A gente olha para uma ideia, vê que ela não é boa, mas aí é sobre isso. A partir do momento que a pessoa diz diretamente que isso não serve, que não presta, também causa um problema. Resultado. O que é que o tarô fala aqui? Para você construir pontes, ter uma postura mais mediadora. Isso aqui é um 4 de paus. Criar um ambiente ao seu redor. Prezar pelas tuas conexões, pelo seu network, pelo seu posicionamento. Em vez de ficar sendo lembrado nos ambientes como aquele que está o tempo todo levantando bandeiras, por que você não trabalha para construir pontes? Câncer. Nossa, que leitura assim totalmente profissional, né? Aqui também pode ser no seu ambiente da vida, doméstico. Vamos mudar essa postura? Vamos mudar a postura diante do coletivo, porque aqui é um problema do coletivo, da minha relação com o coletivo aqui. Câncer. É a forma como você está se relacionando nos ambientes. É a forma como você está levando sua energia para os ambientes. Isso aqui que está sendo uma questão. Está sendo, com essa carta do louco, fala de uma imaturidade, eu vou fazer mesmo, dane-se que o que os outros estiverem pensando, não é assim que funciona. A gente vive no coletivo. A gente precisa sim se preocupar com a nossa visão, com o nosso posicionamento, com a nossa movimentação. Porque isso depende muito como as pessoas nos enxergam. Isso é diferencial. Na hora que eu penso em dar uma oportunidade para alguém, quem está lá no processo decisório, ele vai sempre lembrar daquele, né, nem o mais competente, mas certamente vai lembrar daquela pessoa que ela é resolutiva, que ela é agregadora e principalmente que pode imprimir em qualquer processo de trabalho uma 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 energia de coletividade, de que ele vai resolver,
que as coisas vão ficar melhor com a presença dessa pessoa e não que vai virar um problema, porque aquela pessoa vai chegar e vai trazer problema e vai começar, né, a, a destoar do que o projeto da coletividade. Porque não é obrigado você, Câncer, dar razão a tudo ou simplesmente deixar de levar em consideração as suas convicções pessoais. Mas como você pode trazer isso para uma coletividade sem que isso gere necessariamente um atrito? Porque quando a gente discorda de algo, não é sobre eu fazer com que o outro aceite a minha visão, mas é simplesmente através da minha postura, eu torno a minha opinião algo que pode ser ponderado ou validado. Porque eu trago argumento, porque eu trago ali uma mudança de paradigma referente a alguma coisa, porque eu realmente trago um dado ou um fato que faz com que corrobore para aquilo que eu estou pensando, para não ficar parecendo implicância. Entendeu, Câncer? É um negócio nessa pegada. Então pensa nisso, tá? Energia do oráculo aqui, para a gente finalizar a leitura. Uau! Tudo começa no agora, na infinidade do momento, que é uma dádiva. Algo precioso lhe foi dado e que, por isso mesmo, é chamado de presente. Olha isso aqui. Por que está falando isso? Aqui está dizendo que podemos utilizar as nossas potências, a nossa energia, aquilo que eu tenho de melhor, né? Que é meu tempo, minha saúde, meu conhecimento, para promover, né, paz nos ambientes, para promover principalmente mudanças significativas positivas. Então, somos sim Câncer. E você né, fatores transformadores, pessoas que são ali como catalisadores no ambiente. E isso pode vir de uma maneira positiva ou isso pode vir de uma maneira muito negativa. Vai depender do meu estado de espírito, do meu ânimo e aquilo que eu realmente quero. Quando eu me deixo levar pelo ego, eu tenho resultado. Mas quando eu levo em consideração não as minhas questões pessoais, mas o todo, a coletividade, o que é melhor para o ambiente ficar, né, mais tranquilo, em segurança, aí eu consigo pegar toda essa minha potência, essa minha relevância e construir algo positivo ao meu redor. Uma das coisas que mais veio na minha mente aqui durante essa leitura e que eu achei que é um ponto importante para você pensar é construa pontes. Construa pontes. Não as queime, tá bom? Se você entende que a sua energia combina com a minha, se inscreve no canal, deixa um like na leitura. Muito obrigada pela sua presença, Câncer. A gente se vê logo. Até mais.